E o João Fonseca retoma as vitórias, pessoal. A gente vai falar nesse vídeo aqui da importante vitória que o João teve na sua estreia lá em Cincinnati, de virada. Muito importante o João voltar a vencer. E a gente vai comentar aqui então um pouco como foi essa partida, falando de maneira geral os pontos positivos dessa boa vitória que o João Fonseca teve na data de hoje. Galera, vocês estão no canal Forehand Brasil, canal do torcedor de tênis. Eu sou o Joaquim Júnior e bora lá para mais um vídeo. Galera, e terminou então nessa tarde, ali por volta das 2, 3 horas da tarde, o jogo do João Fonseca na estreia em Cincinnati, lá nos Estados Unidos, o torneio Masters 1000. João Fonseca vinha de uma derrota lá em Toronto na primeira rodada e conseguiu então vencer a sua partida de estreia. Foi uma partida que se mostrou no começo um pouco complicada. O Bu conseguiu fazer o primeiro set, a gente vai comentar 7-7 aqui. Ele fez 6-4 e depois o João Fonseca virou a partida jogando um importante segundo set muito bem, por 6-2 ele venceu o segundo set. E o último set, que poderia ter caído inclusive para o chinês, o João Fonseca jogou bem demais os momentos decisivos e fechou em 7-5. Foi um jogo com mais de 2 horas de duração, foi uma batalha e o João Fonseca soube jogar os momentos decisivos e com isso ele avança para a segunda rodada do torneio. Então, uma importante vitória e a gente vai comentar os principais pontos desse jogo aqui na sequência. O João Fonseca, pessoal, ele enfrentou o chinês ali, o Bu, um cara que ele nunca tinha jogado, um cara muito regular, que estava sacando bem, principalmente no primeiro set, depois caiu bastante o nível de saque do adversário. E o Bu se demonstrou ali um bom competidor, inclusive ele fez o primeiro set por 6-4, essa partida que durou 2 horas e 19 minutos, então não foi um jogo fácil para o João, e o João Fonseca, então, teve um primeiro set onde as coisas ali estavam cada um confirmando o seu saque, mas o João Fonseca com bastante erros não forçados, ainda parecia não se encontrar e criar as oportunidades para definir aquele set. Inclusive, no sexto game, quando estava 3-2 para o Bu, o João Fonseca sacando, o João foi quebrado, o João ainda não tinha encontrado como devolver o saque do chinês, inclusive o chinês conseguindo agredir um pouco mais o saque do João do que o João ou do chinês. Então, pessoal, o João foi quebrado no sexto game e aí depois ele conseguiu devolver a quebra logo na sequência. Parecia que o João ia entrar de vez no jogo e acabou então que depois ele igualou então essa quebra, fez 4-4, no 5-4 o Bu confirmou e aí o João precisava fazer o game para fazer 5-5 e nesse momento o João não jogou bem esse último game, tendo erros não forçados, bolinha na rede, dupla falta, salvou um set point, mas acabou que perdeu o primeiro set para o Bu. Então o João Fonseca não é que ele estava jogando mal, mas não parecia ter a intensidade e não estava conseguindo criar as oportunidades. Mas eu não via ele jogando mal. Era um jogo que vinha equilibrado, um primeiro set meio equilibrado, mas o João não conseguia criar as oportunidades e teve muitos erros não forçados e com isso ele acabou perdendo esse primeiro set. O João até teve uma chance de break point no primeiro set contra o Bu, mas o Bu salvou e o João cometeu muitos erros não forçados, então foi quebrado ali. Devolveu a quebra, depois foi quebrado novamente e perdeu o primeiro set. O segundo set, pessoal, aí o João voltou de outra maneira. O João bem mais ofensivo. Os winners do João, que ele estava errando, começaram a entrar. O João sacando melhor, criando as oportunidades de breakpoints e dessa vez convertendo essas oportunidades e fazendo quebras. Então o João Fonseca ele fechou por 6-2, um set muito bem jogado para o João Fonseca, foi o melhor João Fonseca na partida foi esse, apesar que no terceiro set eu acho que o João jogou muito bem nos momentos importantes da partida. Outra coisa que eu gostei no segundo set é que o João Fonseca usou bastante variação de jogo, colocando slice, teve uma hora que usou drop shot também, até acho que ele poderia usar mais esse recurso, e esse slice fazia com que o Bu errasse muito, tirava o tempo dele da batida, inclusive o João optou por uma tática de jogar mais centralizado, evitando os ângulos do Bu, então isso ajudou demais o João Fonseca nesse set, o João jogou demais e fechou por 6-2. O terceiro set, pessoal, o João começou muito bem, pressionando o saque do adversário, criando as oportunidades para break, ou chegando muito perto de criar essas oportunidades, mas acabava que o Bu ia fechando as oportunidades do João Fonseca e o João não conseguia, então, criar ou converter essas oportunidades. Um jogo que foi bem equilibrado e nos games de saque o João estava muito bem seguro, finalizando alguns de maneira bem rápida, sem dar pontos para o adversário, então gostei demais desses games. E aí, pessoal, o Bu foi se sustentando e esse jogo foi, então estava 5-4 para o Bu no terceiro set, sem quebras. E aí o que aconteceu? João precisava fazer o game assim como no primeiro set para poder ficar no jogo.
E dessa vez o João jogou muito bem esse game, mostrando que no momento de pressão ele sabe jogar sim, e ele conseguiu fazer um excelente game sem chance ali para o adversário, fechando então em 5-5. E aí o 11º game do terceiro set, quando estava 5-5, o Bull foi sacar para fazer 6-5, e ele fez 40-15 nesse caso aqui, pessoal. Diferente dos outros games que o João muitas vezes saiu na frente, ou teve a oportunidade de break e acabou não convertendo, o João conseguiu jogar de maneira diferente, recuperando o game, criando as oportunidades na troca, jogando muito bem, e aí pressionando o saque do adversário, ele conseguiu a quebra, então ficou 6-5 para o João, depois o João sacou para o jogo e confirmou a vitória. Importantíssima vitória para o João Fonseca, espetacular, ele consegue a sua primeira vitória na sua primeira participação em Cincinnati. Só passando alguns dados do jogo para vocês, o João teve 13 aces, o chinês teve 8, 5 duplas faltas para o João, 4 para o adversário. João Fonseca colocou 69% do primeiro saque em quadra, fazendo 76% dos pontos com o primeiro saque, ótimo indicador de acerto do primeiro saque e também de pontos ganhos com o primeiro serviço. O Bu caiu muito no segundo e no terceiro set a questão de saque, e aí ele teve apenas 42% de pontos que ele conseguiu sacar com o primeiro serviço, fazendo 74% desses pontos. Então ele acertou 42% do primeiro serviço, ganhando 74% dos pontos jogados com o primeiro saque. Então o indicador do Bu de primeiro saque foi muito ruim, e isso permitiu o João sempre agredir o segundo saque, onde o Bu fez 46% dos pontos jogados com o segundo saque e o João 52%, bom indicador do João. Breakpoints salvos, o João salvou 3 de 5, muito legal, e o Bu salvou 4 de 8. Winners, João 40, Bu 19, então hoje o João foi uma máquina de winners, então principalmente no primeiro set, erros não forçados, aí o João errou muito também, 44 contra 30, ainda é um número aqui um pouco elevado, principalmente no primeiro set, mas no segundo e no terceiro eu acho que a relação custo-benefício foi boa, porque é a maneira que o João joga, arriscando, não temos que tirar isso dele, evidente que precisamos um pouco mais de regularidade, ele precisa no caso, mas ele tem que ser agressivo, é onde ele ganha as suas partidas. Isso ele vai melhorar com o tempo. E total de pontos vencidos, o João venceu 55% dos pontos jogados, 98 pontos, contra 81, 45% do Bu. Galera, tá gostando do nosso canal Forehand Brasil? Se inscreva para ajudar nosso trabalho, meta de 10 mil inscritos. Estamos trazendo notícia do João aqui quase que diária, dos tenistas brasileiros, dos grandes torneios. Então dá um winner na inscrição do canal para ajudar. Dá um ace no like também que ajuda muito. Hype o nosso conteúdo e ativa o sininho para receber as notificações assim que a gente lançar um vídeo aqui no canal e você acompanhar as notícias do tênis de maneira imediata. Considere virar membro do nosso canal também, tá, pessoal? E vamos voltar aqui para a análise, antes de eu falar um contexto geral sobre a partida. Só mostrando para vocês, então, que o João avança a segunda rodada e pega o Fokina espanhol, um jogo difícil, um cara que vem num bom momento, a gente vai soltar vídeo falando dessa partida aqui. Então é o Fokina, adversário do João na segunda rodada, jogo ainda não tem data prevista nem horário, provavelmente no sábado, assim que sair a gente comenta aqui no canal Forehand Brasil, coloca para vocês as notícias. Pessoal, então falando de maneira geral da vitória do João, muito importante, foi uma vitória de virada, o João teve cabeça para virar, soube jogar, principalmente nos momentos decisivos do terceiro set, quando ele precisava fazer um game ali para continuar no jogo, ele fez de maneira brilhante e depois recuperou também no game seguinte, fazendo a quebra e criando a oportunidade para sacar para o jogo, onde ele fechou a partida e finalizou por 7-5. Gostei demais da partida do João. Sim, foi um primeiro set em que o João não fez aquele melhor tênis, mas também não foi um tênis abaixo. O adversário conseguiu ir levando e criou oportunidade para fechar. E depois o João cresceu demais na partida, principalmente no segundo set. E o terceiro set, o adversário foi se mantendo na partida, salvando as oportunidades que o João criou. E por isso até se estendeu um pouco mais e o João conseguiu definir ele no final, o que é necessário para um jogador de elite como é o João Fonseca. Ele conseguiu levar esse jogo até o final, criar as oportunidades e decidir, então, a partida a favor dele. Importante também que esse jogo deu ritmo ao João. O adversário dele, o Bu, é um cara que devolve sempre uma a mais e o João conseguiu pegar um bom ritmo em um jogo valendo, o que faz toda a diferença para o João na sequência do torneio. Pessoal, então é isso. Comenta o que você achou da partida, o que você espera para o próximo jogo. A gente vai lançar outro vídeo aqui no canal falando um pouco da partida. Muito obrigado que você tenha assistido até aqui. Estou muito feliz com a vitória do João Fonseca. Se inscreva, deixa o like para ajudar o nosso trabalho. Muito obrigado, até a próxima. Fui!